dito essa palavra, diz assim: o que os nossos olhos estão vendo. Então no momento ali, eu comecei a pensar sobre essa palavra e veio ao meu coração o que os nossos olhos estão vendo. Então eu passei a abrir a palavra e começar a ver algumas passagens da palavra de Deus que mostram que os homens de Deus no Antigo Testamento viram e que no Novo Testamento o que os olhos veem. Em Gênesis 28, de 10 a 17. Gênesis 28, de 10 ao 17. Eu não sei se vou ler tudo que eu marquei, mas eu vou citar, só porque onde eu marquei. 28, de 10 ao 17. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis uma porta exposta na terra, uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor. Ele disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te a darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não desampararei até cumprir eu aquilo que hei referido. Despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Em que situação que estava Jacó quando ele teve esse sonho? Ele estava fugindo, porque ele tinha enganado o irmão. E agora ele teve um sonho, que ele viu uma escada da terra ao topo do céu, e os anjos de Deus subiam e desciam. Então ele reconheceu o Senhor, os anjos de Deus falando a ele que ele seria abençoado, ele e toda a sua descendência. E o Senhor falou: olha, eu vou fazer isso até que tudo isso se cumpra na sua vida. Aí eu marquei outras passagens que mostram, em outras situações, que os homens de Deus estavam e os anjos de Deus novamente falando com eles. Abre Êxodo. Eu quero citar mais os versículos, depois eu vou comentar sobre eles. Êxodo 33. De 18 a 23.
Então ele disse: rogo que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de que eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sob a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Aí eu marquei, segundo as Crônicas 18, Isaías 6, eu vou ler, Isaías 6, de 1 a 7. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou minha boca, e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Outra situação. Isaías falou assim: olha, ai de mim, eu estou perdido. Eu tenho lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Bom, o que nós lemos anteriormente sobre Êxodo, sobre Moisés, a palavra fala que Moisés era um homem que falava com Deus face a face. Agora que nós lemos, fala que nenhum homem viu a Deus, e se alguém visse, iria morrer. Então o que nós podemos interpretar dessa maneira? Os homens viram a Deus ou não viram a Deus? A expressão face a face mostra que como fosse 2 seres humanos falando um ao outro, mas sem contemplar a face, falando e um ouvindo a outra atentamente, porque ninguém jamais viu a Deus, e se alguém visse a Deus, morreria. Uma manifestação de anjos sempre houve. Deus sempre se revelou através e falava através de anjos para os seus homens escolhidos por eles, e em situações diversas. Talvez em situações que você fala: puxa vida, não tem santidade nenhuma, tem pecado, e o anjo do Senhor que se revelou a eles. Quando Deus tem um propósito para a pessoa, não importa
qual seja a sua situação, a sua circunstância. E nós temos vários exemplos na palavra. E nós estaríamos talvez a noite toda aqui citando, né, o que eu marquei, mas Deus, quando tem um propósito para uma vida, não importa. Alguém pode dizer assim: puxa vida, mas eu tenho tido tanta luta, tantas batalhas, tantas tribulações. Eu vou dizer para você: que maravilha, que bênção. Sabe por quê? Porque você é um escolhido, é um soldado escolhido por Deus. Porque nenhum soldado é convocado para uma batalha se não for preparado. E sempre os valentes estão sempre na frente da batalha, enfrentando lutas e inimigos. Quando alguém não tem batalha, não tem dificuldade nenhuma, preste atenção, algo está errado. Ah, mas minha vida está maravilha, não tem nada, não tem tribulação, tempestade, guerra nenhuma. Tome cuidado, algo está errado. Porque sempre Deus levantou homens valentes, os escolhidos, para estar nas batalhas, porque nós enfrentamos uma batalha espiritual, e essa batalha é contra a palavra. Sempre os melhores foram colocados na frente, até para morrer. Urias, eu vou dar um exemplo clássico, era um homem que era um valente, então foram colocados à frente, mas acabou morrendo. Mas quero mostrar para vocês que os valentes sempre estão enfrentando batalhas e dificuldades. Então não são para nós desanimarmos, cairmos por terra diante das batalhas que temos enfrentado, as lutas que temos travado, porque somos escolhidos por Deus, ser escolhidos por Deus. Amém. Como esses homens do Velho Testamento. Jacó, a situação que ele estava, que ele teve a visão, ele estava fugindo porque enganou o irmão. Isaías falou: olha, eu sou lábios impuros, eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. Ai de mim, os meus olhos viram no rei, Senhor dos exércitos. Mas o Senhor purificou, Hoje veio Atenas e colocou a brasa na sua boca, os seus pecados estão perdoados. Então não importa a situação que a pessoa esteja passando, mas se a pessoa é uma escolhida de Deus, Deus faz de tudo para levantar essa pessoa para ser bênção. Não importa as situações. Eu creio que os dias que nós estamos vivendo são dias de grandes desafios. Como esses homens de Deus, eu estou citando alguns poucos do passado, eu vou citar alguns outros aqui. Eu marquei Ezequiel 1, 25 a 28, Daniel 7, de 9 a 10, eu marquei Atos, 7, 55, 2 Coríntios 12, 2, Apocalipse 4, 2 e 3. Agora, a Bíblia nos diz que ninguém jamais viu a Deus. Agora, João 1, 18 diz: exceto o Senhor Jesus Cristo, também como Êxodo 33, 20, Deus declara: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Essas passagens parecem contradizer, Outras passagens que descrevem várias pessoas vendo a Deus. Por exemplo, nós lemos Êxodo 33, 19 e 23. Deus escreve Moisés falando Deus face a face. Moisés falando face a face com Deus. Como que ele podia falar face a face com Deus, sendo que a Bíblia fala que nenhum homem pudesse ver a face de Deus? Quem visse a face de Deus morreria, não poderia viver. Então, nesse exemplo de face a face, é uma figura de linguagem que indica que eles tiveram uma comunhão bem próxima. Deus e Moisés estavam falando um com o outro, como se fossem dois humanos tendo uma conversa íntima. Em Gênesis 32, 30, Jacó viu a Deus aparecendo como um anjo, e não viu a Deus realmente. Os pais de Sansão
Peguei outros exemplos. Ficaram aterrorizados quando perceberam que tinham visto a Deus, em Juízes 13, 22. Mas na verdade, que tinham visto viram apenas um anjo. Jesus era Deus em carne. João 1, de 1 a 14. Quando as pessoas ouviram, vendo a Deus, agora, Deus pode ser visto ou não pode ser visto? Vou fazer a pergunta: pode ser visto ou não pode ser visto? Muitas pessoas têm visto a Deus, ao mesmo tempo alguns talvez não tenham visto, mas ninguém pode ver a Deus na sua plenitude e viver, porque o homem ainda está no pecado. A nossa condição humana de pecado, se Deus fosse totalmente se revelar para nós seríamos consumidos. Portanto, Deus se transforma e aparece em formas nas quais possamos vê-lo. Vou dar exemplos. No entanto, isso é diferente de ver a Deus com toda a sua glória e santidade exibidas. Bom, falei, mas como pode? Deus se revelou aos homens, mas Deus se manifestou através dos anjos deles às pessoas. Quando Moisés foi lá para aquele monte, viu a sarça, o anjo do Senhor falou a ele. Deus usou o anjo para falar com ele. Moisés simplesmente falou a Deus quando ele, face a face, na colocação, quando ele estava no Monte Sinai, que ele recebeu as tábuas da lei. Bom, agora vamos para o Novo Testamento. A coisa mudou. Abra comigo em João 1. João capítulo 1. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar-se a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Está falando do mundo. Ele veio para que era seu, e os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. Agora você vê que através de Jesus mudou a coisa. João 14, de 7 a 11. Se
vós me tivesses conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e os tendes visto. Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Bom, o Verbo, nós lemos de João, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aleluia. Agora aqui em João 14, Felipe falou: Senhor, quando Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. E Felipe falou: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus falou assim: olha, há quanto tempo eu estou com vocês e vocês não me têm conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Olha que glória, que situação maravilhosa em que eles se encontravam, né? De poder estar fisicamente aqui, como face a face, vendo Jesus. E Jesus falou assim: ó, quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então uma coisa mudou. Agora, bom, Jesus veio, levantou os discípulos, levantou os apóstolos, cumpriu seu ministério, foi crucificado, morreu, ressuscitou e enviou o Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade e fazer nós lembrar todas as suas palavras. Agora, Jesus não está mais fisicamente conosco aqui, não é? Como estavam com os discípulos, com os apóstolos da época. Jesus falou: olha, quem me vê a mim, vê o Pai. Olha, crede ao menos por causa das mesmas obras que eu realizo, porque eu não faço o mesmo, mas eu faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Então eles tiveram uma oportunidade única de estar com o próprio Jesus e vendo o próprio Deus através do Filho amado Jesus. Bom, e hoje, irmãos, como que nós vemos Jesus? Ele não está fisicamente aqui. Como Jesus se revela a nós? Como Ele vai se revelar a nós? Como nós vamos ver Jesus? Simples. Muito simples. Os homens de Deus que foram escolhidos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, eles foram levantados para serem testemunhas vivas e para serem pessoas que tivessem realmente um relacionamento de intimidade com Deus. E hoje não é diferente. Através de Jesus Ele tem nos levantado para que nós possamos ter uma intimidade íntima com Ele. Mas para isso é preciso nós termos um coração de muita humildade para termos intimidade com Jesus. Talvez hoje nós ficamos às vezes meio dispersos, porque nós não vemos Jesus fisicamente como os discípulos viram, como os profetas, os patriarcas ouviam a voz do Senhor, não via sua face, mas ouvia a voz. Os anjos de Deus se revelavam como em forma de pessoas que visitavam a eles e falavam. O Senhor se revelava e se manifestava de uma maneira que eles podiam dizer: é o Senhor que está falando conosco, é o Senhor que está conosco, é o Senhor que nos visitou, Deus está nesse lugar e eu não sabia. Agora, onde Jesus está para nós? Ele está dentro de cada um de nós. Quando você recebe o irmão,
tenha consciência que você está recebendo Jesus. Quando alguém aparece, às vezes, meio sem avisar, ou de repente, tem um pouco mais de percepção. Você está sendo um anjo de Deus, um anjo do Senhor, que está para abençoar, que está para sustentar alguém que está precisando, né? Seja como um anjo do Senhor. Anjo significa um mensageiro, significa um enviado. Hoje, nos dias que nós estamos vivendo, Deus, eu acabei de escrever agora agora à tarde, continuei lendo tudo de novo, né? Não acabei lendo que eu marquei tudo, mas Deus se revela a todos os que creem em Cristo. Sem fé em Cristo, o homem não pode conhecer o verdadeiro Deus. Vou repetir. Deus se revela a todos que creem em Cristo, no seu Filho. Sem fé em Cristo, o homem não pode conhecer o verdadeiro Deus. Quando nós lemos lá em João 1, fala assim que Ele era o Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. Agora fala assim que Ele veio para os que eram seus, mas os seus não deram valor, não receberam, não acreditaram, não tiveram uma revelação do Filho de Deus, do Messias, do Cristo, do Emanuel, o Deus conosco. Agora, podemos ver Deus face a face? Podemos ver Cristo face a face? Jesus falou assim: olha, para Felipe, olha, quem me vê a mim, vê o Pai. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e viremos para Ele e faremos dele morada. Então, cada um de nós somos o Cristo de Deus. Amém. Como que nós temos visto nossos irmãos como o Cristo de Deus? Ou temos sido incrédulos como não temos visto ninguém? Temos desprezado. Ele veio para os que eram seus, aqueles que tinham privilégio, mas aqueles que tinham privilégio não o reconheceram. Mas aqueles que não eram os privilegiados, mas aqueles que receberam Ele, acreditaram nele, na sua palavra, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que nele têm. Então Deus tem algo sempre maior para nós. Deus sempre coloca algo no nível sempre mais elevado, para que nós possamos nos esforçar, nos empenhar para alcançar. Ele não quer que nós vivamos num mundo de conformidade. Aí eu estou lembrando que Paulo falou em Romanos 12:2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus sempre tem algo maior para nossas vidas, para que nós não vivemos uma vida limitada, que nós priorizamos o que é reino de Deus. O reino de Deus é de Deus para Deus. Mas hoje nós estamos vendo muitas coisas ao inverso. O meu reino, o meu bem-estar, o meu querer, né? Não, nós temos que abrir mão de tudo que nós temos e colocar nossos pés no Senhor. Dizer: Senhor, eis-me aqui. Estou me colocando como teu servo, como teu escravo, como teu instrumento para ser bênção nas tuas mãos. Quero te ver, Senhor.
Agora, nós vamos ver Cristo através do quê? Através da comunhão, através da intimidade que nós vamos ver Cristo. Fora disso, nós não vamos ver Cristo. Como é que você pode ver Cristo na vida de alguém que nunca se envolve, que nunca está presente? Vai acontecer de maneira como Tomé. Se eu não ver, se eu não colocar as mãos, olhar do lado, eu não vou acreditar. Mas aqueles que sempre estavam juntos se alegraram quando Jesus ressuscitou e apareceu no meio deles. E a alegria fala, a palavra fala que a alegria encheu novamente os corações deles. E quando Jesus morreu, eles ficaram fechados, portas trancadas, tristes, jejuaram, não comeram, porque a tristeza estava enchendo o coração deles pela morte de Jesus. Mas quando Jesus ressuscitou e apareceu no meio deles, disse: paz seja convosco. E a palavra fala que a alegria voltou e encheu o coração deles. Então Jesus se revela na unidade, viu? Jesus se revela na comunhão. Jesus se revela num povo que está sendo um, sendo os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e verdade. Então, o que vou terminar com o título da palavra? O que os nossos olhos estão vendo? O que eu estou vendo? Não estou vendo nada? Pode ser uma vara do medo também, né? Mas veste bem. A palavra que Jesus falou foi essa: quem me vê a mim, meu Pai. Então, como diz Estruz, nós temos o Pai. Então, nós não podemos ser incrédulos. Agora, somos Cristo de Deus ou não somos Cristo de Deus? Amém. E por que nós vamos nos diminuir, sendo que a palavra afirmativa que fala que nós somos o corpo de Cristo? Somos membros do corpo de Cristo. O dedo faz parte da minha pessoa, do meu caráter, da minha natureza. Cada membro faz parte do seu corpo, da sua natureza. Então, em Cristo, nós fazemos parte de Cristo e temos a natureza de Cristo, não a nossa natureza, não os nossos pensamentos, porque a cabeça é Cristo. Então, nós não temos que pensar. Então, nós declaramos: não, Senhor, não mais eu que pensarei, mas o Senhor pensará por mim. Não mais eu que falarei, mas o Senhor falará por mim. Não eu que agirei, mas o Senhor agirá por mim. Não eu que viverei, mas o Cristo vive através de mim. Como Paulo falou, logo, bem próximo, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Sabe o que nós precisamos? Colírio espiritual, para que possamos enxergar, ver que Deus tem sempre um nível mais alto na sua presença, que nós não viemos ser um povo conformado. Tá bom até aqui, a revelação que nós temos já está ótima, já está garantida. Não está. Quem achar que já está garantido, eu vou falar: está perdido. Não temos garantia nenhuma, porque aquele que perseverar até o fim, esse vai receber a coroa da vida. Perseverar é permanecer, é estar junto, é ser um, andar com Jesus, falar de tal maneira proceder. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então são palavras que nos motivam a romper diante do Senhor. Então que nós não viemos fazer escolhas erradas. Queremos andar nos nossos próprios caminhos, segundo os nossos próprios pensamentos, mas vamos andar com o Senhor. Amém. Não vamos tirar o nosso foco do Senhor, não vamos perder o de vista, né? Vamos andar juntos, em intimidade, em comunhão com Ele. Que o Senhor abra cada dia os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos compreender qual é o comprimento, a altura, a largura e a profundidade do conhecimento de Deus.
Amém? Deus abençoe. Que o Senhor nos ajude a rompermos um novo nível de comunhão.